Olá, bem-vindo à Super Econômica, e no vídeo de hoje eu vou falar como é que eu tiro o máximo do meu tax return. Já tem vídeo aqui no canal sobre como fazer o seu tax return. Eu particularmente uso a Wealthsimple para fazer o meu tax return. Se você quiser acesso ao Wealthsimple, a gente tem o link aqui, você ganha $25 começando a investir usando o link do canal. Mas qual é a minha estratégia quando eu recebo esse dinheiro extra do tax return, né? Então, minha primeira regra, a regra principal, né? Não importa a quantidade que eu recebo, eu divido no meio. Parte desse dinheiro eu invisto. Já falei aqui sobre a minha estratégia de investimento, mas basicamente eu invisto em ETF que segue o mercado total canadense. A maioria, né, dos meus investimentos vai para lá, 90% mais ou menos. E 10% eu invisto em ETF de renda fixa para manter esse equilíbrio. Então essa é a minha estratégia para usar esse dinheiro para dar um boost nos meus investimentos. Particularmente eu só uso esse dinheiro extra do tax return, né, no meu TFSA. Eu já falei aqui sobre os tipos de conta, mas o TFSA é uma conta que a gente tem mais mobilidade, e como o meu objetivo é viver de renda, né, viver da renda dos meus investimentos, o TFSA ele me permite eu receber essa renda sem eu precisar pagar imposto por ela. Além disso, você não precisa nem declarar o seu dinheiro, a sua renda que você recebe no seu TFSA. Então é muito mais prático. Atualmente também eu estou colocando alguns REITs lá, mas para o tax return eu só coloco um ETF de renda variável, que segue o mercado global, 90% ali, e 10% em ETF de renda fixa. No futuro eu vou falar mais um pouco sobre ETF de renda fixa e REITs, que eu estou tendo mais interesse agora. Mas a estratégia é 50% desse dinheiro vai para os meus investimentos. E o que eu faço com os outros 50%, né? Tem um autor que eu gosto muito chamado Tim Ferriss, que ele faz uma coisa chamada de review do fim do ano. Então eu comecei a adaptar esse review do fim do ano para mim. E o que eu faço? Eu olho para as minhas fotos lá do ano passado e eu seleciono só as atividades que eu realmente gostei. É um dos métodos do princípio de Pareto, né, que ele chama o do 80-20. A lei de Pareto, que o Tim Ferriss fala no livro também, mais ou menos demonstra que 80% da sua diversão, por exemplo, vem de 20% das suas atividades. O Pareto, ele observou isso com ervilhas no jardim dele, né, que 20% dos arbustos, né, das plantas davam 80% das ervilhas. Ele também estudou as economias dos países, principalmente da Europa e Estados Unidos, para comprovar, e ele chegou mais ou menos nessa lei, que 20% das atividades levam a 80% dos resultados. Então é isso que a gente vai fazer quando a gente olha para as nossas fotos do ano passado. Eu vejo os momentos que eu mais gostei no ano passado e eu uso esse dinheiro do tax return para comprar com antecedência essas experiências. Eu também estou misturando aqui a outra coisa que eu li no livro chamado Happy Money. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui sobre esse livro, muito bom. É um livro de pesquisa de um pesquisador americano e uma pesquisadora canadense. Estavam estudando a hipótese que se dinheiro pode comprar felicidade. Muito bom o livro. E uma das coisas que você pode usar o seu dinheiro para comprar felicidade seria você comprando experiências. É por isso que eu olho lá na minha galeria de fotos as coisas que eu mais gostei, as experiências que eu mais gostei. E eu pago com antecedência, porque outra coisa que eles falam no livro é que se essa experiência leva a dívidas, você tem que pagar por essa experiência depois, e isso acaba afetando a sua felicidade de forma negativa. Então, de acordo com o livro, o segredo seria comprar essas atividades com antecedência, porque você fica, desde o momento que você compra até o momento da experiência, vai criando essa tensão, né, essa expectativa, e depois que você tem a experiência, você não precisa pagar mais por ela, já que ela já foi paga, então ela não é correlacionada a você sacrificar o seu tempo trabalhando para ter essas experiências. Então, usando esse dinheiro do tax return é uma maneira de você pagar as suas atividades com antecedência. Claro que eu estou falando lá dentro aqui, eu não tenho dívidas, né, então dívidas são uma das coisas que mais levam à infelicidade com relação ao dinheiro. Então, se você tem dívidas, talvez esse dinheiro tax return seja
melhor utilizado pagando as dívidas. Quando você se livra dessas dívidas, você pode aplicar as coisas que eu tô falando aqui nesse vídeo. Então, exemplos aqui de atividades que eu gostei bastante, que eu vou repetir esse ano, né? Ano passado eu fui pro Parque Provincial dos Dinossauros, que tem aqui, que é um parque que tem vários tours para mostrar os fósseis, né? Como eu moro aqui em Alberta, é um dos lugares onde tem mais fósseis no mundo. E foi muito legal ir lá, fazer o tour e aprender sobre. O lugar é lindo. Você ainda pode ir lá e tentar encontrar os fósseis das formações rochosas que eles têm lá, que é chamado Badlands. Muito, muito interessante. Eu totalmente quero ir novamente. Outra coisa que também gostei que eu fiz ano passado foi aulas de ice skating. Quando eu estava no Brasil, eu não andava de patins de jeito nenhum, eu não sabia andar de patins. E quando eu cheguei aqui, é uma das atividades que eu consegui fazer no inverno, né? Então, no começo eu não conseguia nem ficar em pé direito e agora eu tô tendo as aulas e foi muito legal. E durante as aulas, além de aprender um skill, né, você ainda tem esse pump de energia. Outra coisa que eu gosto de fazer aqui também é rafting. Já é o terceiro ano seguido que eu faço rafting. Eu chamo os meus amigos, né, e a gente vai descer o rio de bote. Cria muitas memórias boas. Então, essas são algumas das coisas que eu compro com antecedência, usando esse dinheiro do tax return. E o dinheiro que sobra, se sobrar, né, eu tento adicionar atividades novas. Por exemplo, esse ano eu comprei um curso de fazer massa de pizza napolitana. E eu estou planejando fazer uma hike, né, subir as montanhas em BC, que precisa ser com um tour guiado também. Então, já tirei parte desse dinheiro para comprar essas duas experiências. E assim, no próximo ano eu vou lá de novo, vejo as minhas fotos e vejo o que eu gostei e o que não gostei. Por exemplo, o curso de pizza que eu mencionei foi bem legal, mas eu não faria de novo. Não foi uma atividade que realmente eu achei interessante. Embora eu achasse que eu iria adorar, né? Então, uma das coisas que o Tim Ferriss também fala, e eu concordo, é que você tem que testar. Você tem que tirar um período para você testar as coisas que você realmente gosta. E um detalhe especial também eu falo que de criar memórias, mas você só consegue criar essas memórias quando você tem os seus amigos, pessoas queridas por perto, né? Sua família. Então, às vezes eu compro com antecedência e chamo as pessoas para vir, a gente racha o dinheiro, né? Como eu já comprei, eles só transferem para mim. Ou às vezes eu só chamo eles mesmo e a gente vai nessa experiência. Ou você pode também combinar para comprar com antecedência. Por exemplo, esse ano eu vou fazer camping, vou acampar, né, lá em Banff. E para reservar um camping site em Banff é uma coisa bem concorrida, né? Você tem que fazer com meses de antecedência. Então eu conversei com os meus amigos e a gente comprou o aluguel, né, do camping site 5 meses com antecedência para a gente conseguir acampar no verão agora. Então, combinar com seus amigos, né, mostrar essas ideias também, pode encorajar eles a fazer o mesmo. Eu queria fazer esse vídeo que eu sempre falo aqui muito sobre investir e economizar dinheiro para o futuro, mas também tem que ter esse balanceamento de futuro com o presente, né? O dinheiro por si, apenas o dinheiro, não é o que vai trazer a sua satisfação, né? Você tem que ter essa segurança financeira, mas também tem que ter esse sentimento que você está vivendo uma vida, né, boa. Então, é isso que eu quero fazer com o meu tax return, é isso que eu faço, né, com o meu tax return. Invisto 50% e 50% é usado para essas experiências, principalmente, né, eu particularmente não compro muitas coisas. Eu compro coisas se for para ser relevante para a experiência, né. Eu particularmente gosto de focar em experiências, comprar as experiências, porque eu acho que o ROI, o retorno, retorno sobre o investimento é bem maior sobre essas experiências. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e assinar o canal para mais conteúdo de qualidade e até logo.